Como o oásis da ética floresce, é preservado e se expande no deserto. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nesse artigo são discutidos a natureza, os efeitos e a situação atual da cultura sob uma ótica libertária e mercadológica. Pretende-se mostrar que é através do florescimento, da preservação e do amadurecimento da expansão cultural que o liberalismo poderá se fortalecer, de modo que os indivíduos possam desfrutar dos benefícios advindos do respeito generalizado à ética libertária. Antes de mais nada, o que é cultura? Elementos culturais são representação de valores no sentido de virtudes dos indivíduos. Assim, o valor cultural de algo é subjetivo, depende apenas da valoração de quem consome aquele material ou deixa de consumir. Esse valor não é necessariamente contábil. Por essa razão, podemos interpretar que a cultura se dá por trocas voluntárias entre produtores e consumidores. As trocas voluntárias entre produtores e consumidores culturais podem acontecer de forma bem sutil. Pode ser suficiente para um produtor receber como contrapartida apenas reconhecimento e apreciação, um fortalecimento de amizades. Desde que a troca aconteça, é fato que os envolvidos a julgaram como válida para atingir um nível maior de satisfação pessoal. Envolva ou não valores monetários aí, moeda em si. Ademais, a cultura pode se materializar por vários meios, como produtos ou serviço. Livros, filmes, quadrinhos são exemplos de produtos culturais. Performances musicais, shows, teatro, stand-up comedy são exemplos de serviços culturais. Disso é possível perceber que existe um mercado cultural, onde produtores, como empreendedores, buscam satisfazer a demanda de representar os valores das pessoas, dos indivíduos consumidores, que são os clientes nesse mercado. Tal como no mercado econômico normal, os melhores produtores, que atendem de forma mais barata e simples a maior demanda possível, geram mais valor para o mercado, se destacam em um contexto competitivo. Mas por que precisamos de cultura? Onde entra o libertarianismo nisso tudo? Por que nós, libertários, devemos nos importar com essa discussão? A relação entre cultura e o libertarianismo está na preservação e potencialização de ideias, mais especificamente de valores libertários. Os valores se preservam, se multiplicam, se desenvolvem e se manifestam apenas na medida em que criam raízes na mente das pessoas. Quanto mais indivíduos compartilham de certas ideias e com maior for o grau de entendimento e convicção correspondente, mais impacto essas ideias terão através de ações concretas dos indivíduos. Os indivíduos buscam a cultura que representam os valores que já possuem, mas também são influenciados pelos valores presentes no produto ou serviço cultural que consomem. Esses indivíduos que portam a bandeira dos seus ideais os fazem algumas vezes literalmente, mas esse nem é sempre o caso. Libertários praticantes efetivos, por exemplo, impedem que agressores angariem recursos e acumulem poder à custa de indivíduos pacíficos, pela sonegação de impostos, ocultação de riquezas, uso de criptomoedas, armamento, investimento em segurança, dentre muitas outras ações. A consequência disso é um movimento de aproximação ao ideal anarcocapitalista, a pavimentação do caminho para o ancapistão. Entendemos, portanto, que a preservação e a potencialização dos valores trazem para o mundo real manifestações dos mesmos através das ações dos indivíduos. É a partir deste entendimento que podemos apreciar o poder da cultura. O exercício cultural, produzir ou consumir elementos culturais, é um dos meios pelos quais se desenvolvem e se preservam as ideias. Essa atividade possibilita que as pessoas sejam expostas a ideias que antes não conheciam e também fortalece e consolida as ideias de quem já as aceita. Empiricamente, apesar de inevitável subjetividade do valor cultural, podemos verificar que há duas qualidades comumente valorizadas por consumidores culturais: a profundidade e a acessibilidade, muitas vezes em certo grau mutuamente excludentes. Enquanto a primeira, a profundidade, se caracteriza pelo rigor, pelos detalhes, pela verticalização temática do conteúdo, a segunda se destaca pela atratividade, pelo apelo a novos consumidores, pela facilidade do consumo
consumo e da internalização de intuições e conceitos. Ambas as características, a profundidade e a acessibilidade, contribuem para o entendimento e para a convicção dos indivíduos sobre as ideias retratadas. São complementares entre si. Sendo assim, é possível estabelecer uma estratégia de expansão libertária, se dando essencialmente pelo enriquecimento cultural, primeiramente por elementos do tipo acessível, criando demanda para os elementos do tipo mais profundo, mais vertical. Tudo isso acompanhado do desenvolvimento de valores e ideais libertários que, por consequência, possibilitam, potencializam e multiplicam ações libertárias eficazes para o combate ao desrespeito sistemático da ética e da propriedade privada. Podemos identificar alguns elos fracos nessa corrente de ações estratégicas. Atualmente, a cena cultural libertária é muito rica em profundidade, mas carece de acessibilidade. Há muitos livros versando sobre ética e economia, porém ainda engatinhamos quando se trata de meios de consumo fácil, inteligível, intuitivo e prazeroso para iniciantes no assunto. Há relativamente um vácuo mercadológico nesse contexto, existindo demanda de produção cultural tanto para cativar novos libertários em potencial, quanto agradar libertários veteranos. Dito isso, é inegável que iniciativas já tenham sido feitas no sentido de suprir essa demanda. Obras como os romances de Ayn Rand, como O Cântico, de 38, A Nascente, de 43 e A Revolta de Atlas, de 57, são clássicos do gênero, porém são datados, principalmente quanto à sua forma, mesmo havendo adaptações para eles nos filmes. No Brasil, além de haver múltiplos canais e perfis em plataformas de conteúdo digital, como YouTube e Instagram, novos empreendimentos de produção cultural libertária têm surgido como produtos no mercado. Dois exemplos recentes e diferenciados de produção cultural acessível nesse contexto são o desenho animado Ancap Park e o livro infantil Vamos Trocar? Ancap Park é um desenho animado libertário que visa facilitar e tornar prazeroso o entendimento dos valores libertários, por exemplificá-los com humor ácido, irônico e inteligente. Criado com inspiração nos famosos South Park e Rick and Morty, o Ancap Park se propõe a apresentar a jornada de personagens libertários icônicos, entre eles Hayek, Hofbauer, Hoppe, Ayn Rand, como crianças, sobrinhos do titio Mises, em um mundo alternativo similar ao nosso, porém que permite que sejam explorados temas diversos sob uma perspectiva libertária de forma humorística. No episódio piloto da série, os heróis vão conhecer o Comuna Park, uma terra comicamente distópica governada pelo Papai Marx, um Papai Noel que rouba em vez de presentear. O projeto, encabeçado por Gabriel Santos e Guilherme Veiga, conta com a participação de youtubers libertários brasileiros na dublagem, tais como Peter Turguniev, eu mesmo, a Salander, do canal Visão Libertária, Alexandre Porto, do canal de mesmo nome, e o Leafar, do canal Visão Libertária e Leafar Verso, além de retratar em animações ícones como o santo, pelo menos no desenho, Daniel Fraga. Para assistir aos trailers já disponíveis e acompanhar ao vivo a estreia do episódio piloto do Ancap Park, se inscreva no canal do YouTube de mesmo nome, Ancap Park. O link vai estar na descrição desse vídeo. O piloto estreia hoje, dia 22 de novembro de 2020, às 19 horas. Você também pode apoiar o projeto pelo apoia-se/Ancap Park Piloto para ajudar a equipe a cobrir os custos e até começar a monetizar o desenho. Mirando em um público bem mais jovem que o Ancap Park, que tem conteúdo mais maduro, o livro infantil Vamos Trocar quer levar valores básicos de liberdade para crianças de 4 a 6 anos. Desenvolvido pelo estúdio Alaska de Curitiba, especializado em ilustrações infantis, o livro conta a história de um grupo de crianças que aprende uma lição valiosa. Mais do que não pode agredir o coleguinha, para se obter algo não é justo nem eficaz demandá-lo dos outros, é necessário trocar. Através de exemplos lúdicos, o Vamos Trocar ensina crianças já no início do desenvolvimento de suas personalidades que as interações com outras crianças e adultos devem ser voluntárias e que assim todos saem ganhando, sejam brinquedos, lanches ou mais tempo no parquinho. O projeto tem uma página na plataforma de financiamento coletivo Catarse, catarse.me/Vamos Trocar, e já conta com apoio de cerca de R$30 mil, 200% da meta inicial, até a data deste artigo. Com opções de compra e de doação de livros, você paga, o estúdio doa o seu livro
para uma criança, a campanha fica aberta até 30 de novembro, em tempo de fazer entrega para apoiadores, podendo presentear os livros no Natal. Munido do conhecimento proveniente dessa reflexão sobre a cultura libertária, o seu potencial e sua situação atual, o que fazer? Aqui vai uma resposta que considera a subjetividade do valor cultural que evidenciamos nesse artigo. Perceba que você está inserido em um mercado cultural libertário, desfrute o quanto desejar desse oásis surgindo num deserto. Este pode um dia vir a se tornar, pela chuva do fortalecimento de valores libertários, um paradisíaco ancapistão. Seu consumo de elementos culturais será, por se dar através de trocas, o catalisador para mais produção cultural de modo a suprir a demanda cada vez maior, e possibilitará maiores exercícios de outras ações libertárias. Portanto, fica a sugestão: prestigie e apoie iniciativas como o Ancap Park e o Vamos Trocar, e principalmente, divirta-se com a cultura libertária. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Seibon, revisado e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!